Muito bem, meus amigos, dando continuidade aqui ao nosso estudo do nosso Livro dos Espíritos, primeira parte das causas primárias, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, nós vamos entrar agora no item Espírito e Matéria, a partir da questão número 21, aqui do nosso livro. Essa parte do Livro dos Espíritos, a gente lembra sempre, ela é uma parte um pouco mais técnica, né, um pouco mais teórica, né, sem grandes questões morais, embora sempre podemos considerar como muito importante, né, a aplicação desse conhecimento na nossa evolução, na nossa vida diária, né? Então, por isso, nós vamos aqui encontrar sempre oportunidade de tratarmos desses temas que dizem respeito à nossa evolução. Bom, só para lembrarmos aqui, nós vamos então falar do Espírito e Matéria, e como nós lembramos que o Livro dos Espíritos, nessa primeira parte, ela traz como um desdobramento o livro A Gênese. Aqui nós vamos encontrar, por exemplo, Kardec, quando ele fala sobre toda essa parte de matéria, né, que é bem interessante para nós. Eu estou aqui com o nosso livro A Gênese aberto. Nós temos, por exemplo, aqui sobre, no capítulo número 4, por exemplo, nós temos aqui o papel da ciência na Gênese, e quando se fala em Gênese, nós falamos sobre a origem de tudo. Os antigos e modernos sistemas do mundo. No capítulo 6, Astronomia Geral, ou também conhecido como Uranografia, que fala aqui sobre o espaço-tempo, a matéria, que é o item número 87, as leis e as forças, criação primária, criação universal, né? E várias aqui, depois satélites, cometas, Via Láctea, né? Fala também sobre a formação aqui do nosso planeta, mas de um modo geral a gente vai encontrar aqui Kardec desdobrando esse assunto, porque quando nós falamos em matéria por si só é alguma coisa que nós imaginamos que tem ali solidez, que tenha peso, que tenha massa, mas quando nós falamos sobre a matéria compondo tudo aquilo que existe, aí Kardec tem um cuidado maior de falar para nós aqui sobre cada um desses elementos que nós encontramos de um modo geral aqui na nossa vida cotidiana. Bom, nesse primeiro item, número 21, Kardec traz a seguinte pergunta: a respeito da própria origem de tudo, né? Então hoje nós temos teorias, por exemplo, que falam sobre a origem do universo, e essas teorias são apresentadas a partir de observações. A gente lembra, né, aquele telescópio Hubble, né, que tanto deslumbrou a humanidade, né, com as suas fotos. Hoje nós temos o James Webb, mas ele traz ali fotos com uma tecnologia, né, um pouco diferente daquela do Hubble, embora essa tecnologia traga para nós uma visão mais profunda do universo. Mas o Hubble, ele é em homenagem a Edwin Hubble, né, um cientista americano, que ele então, fazendo algumas medições, ele percebia que o universo estava se expandindo, né, que os astros estavam ficando mais distantes uns dos outros. E aí então ele deduziu que se os astros estão se distanciando, significa que houve um momento em que todos eles estavam juntos. Então, a partir dessa ideia, ele deduziu que tudo aquilo que existe de matéria no universo se encontrava concentrado num único ponto. Esse ponto hoje, os cientistas, claro, né, procuram fazer ali as suas especulações. Eles dizem, por exemplo, que toda a matéria do universo estava condensado num corpo aproximadamente do tamanho de uma bola de ping-pong. E aí então houve uma grande explosão, que eles chamaram de Big Bang, e toda essa matéria se espalhou. Então tudo aquilo que existe no universo hoje é matéria que estava condensada nesse único ponto. Então percebam que quando nós falamos em matéria, nós falamos de tudo aquilo que existe, mas é muito natural que nós perguntamos, é tudo aquilo que existe, mas em que momento ela passou exatamente a existir? E aí é exatamente em cima desse raciocínio que Kardec, na questão número 21, ele pergunta exatamente isso.
essa matéria existe desde toda a eternidade como Deus? Ou foi criada por Ele em dado momento? Naquela época, no século XIX, não se tinha qualquer ideia a respeito da origem do universo. A princípio, se imaginava que o universo existia desde sempre. Já depois, no século XX, veio essa teoria que ele não existia desde sempre, ele passou a existir a partir desse fenômeno. E aí, então, fazendo estudos a respeito das galáxias mais antigas, eles perceberam, então, fazendo ali os seus cálculos, que 13,7 bilhões de anos no passado foi quando aconteceu isso. Porque as galáxias mais antigas, nos locais mais profundos do universo, eles então deduziram que o tempo em que a luz dessas galáxias chegam até nós, deram então exatamente essa medida de 13,7 bilhões de anos. Então é uma pretensão, é muito engraçado, minha mãe ela fala bastante sobre isso, e ela fica questionando, né, de onde eles tiraram esses números. É claro que são cálculos que fazem, medindo ali comprimentos de onda, usando equipamentos para isso, então eles estimaram, é uma estimativa naturalmente, que o universo tem então essa idade a partir desse momento em que houve essa grande explosão. O que existia antes do universo, o que provocou essa grande explosão, como se deu o desenvolvimento de toda essa matéria, tudo isso os homens procuram hoje especular, né? A ciência procura hoje especular dentro daquilo que para nós a princípio é palpável. E o que não é, o que se apresenta para nós como lacunas, como espaços vazios, a gente vai então preenchendo com as nossas teorias, que eventualmente vão se modificando com o passar do tempo, né? Pois é, então, André, para que a gente possa entrar no universo desses cientistas, a gente até poderia, né, pessoas leigas, desafiar e falar assim, me explica direito isso. Aí eles vão apresentar fórmulas, vão apresentar cálculos que estão sendo desenvolvidos durante tanto tempo que a gente não vai entender nem do que eles estão falando. Mas são teorias, então a gente confia que a ciência procura, dentro da sua lógica, procura, né, dentro das informações que eles obtêm com tantas e tantas pesquisas, eles vão então fazendo essas estimativas. Mas é natural que nós tenhamos essa curiosidade, e nós que não fazemos parte do mundo científico, né, nós não temos ideia de como eles elaboraram essas questões. Da mesma forma que nós podemos entender a própria biologia, por exemplo, a origem da vida, que a gente vai pegar então o cientista, né, aquele que faz uma pesquisa com células, com DNA, como é que eles descobriram tudo isso? Exatamente através de um processo que foi se desenvolvendo com bastante tempo, durante muito tempo. Mas essa pergunta que se fazia nessa época, então voltando aqui para Kardec no século XIX, ele colocava exatamente isso, né? A ideia que se tinha naquele momento, primeiro, a gente vai lembrar sempre que nós estamos no século XIX, nesse período de 1857, quando foi a publicação do Livro dos Espíritos. Havia um embate, um conflito muito grande em termos de ideias daquilo que a ciência apresentava em termos de conhecimento a respeito da vida, a respeito do universo, e havia aquilo que as religiões, com os seus dogmas, apresentavam como respostas. Então, como que surgiu tudo isso? Deus criou o universo, criou o céu e a terra, criou todos os seres, criou o dia e a noite, depois criou o homem a partir do barro. E a ciência já dizia, não foi assim. Até porque a ciência começou a fazer uma análise a partir de um processo investigativo, estudando, por exemplo, a idade das rochas, vendo ali as diversas camadas de rochas que compõem aqui o nosso mundo, analisando os fósseis que começavam a surgir, começavam a ser descobertos naquela época, e então eles começaram a construir esse raciocínio. Depois eles saíram do ambiente do nosso planeta e começaram a olhar para o espaço. E olhando para o espaço, eles conseguiram perceber, por exemplo, que os elementos químicos emitem determinados tipos de energias que podem ser captadas por cores. Então eles começaram a identificar do que são feitos esses corpos celestes. As luzes que chegam para nós, dependendo da distância, elas apresentam determinadas cores. Uma cor mais azulada significa um corpo mais distante, uma luz mais avermelhada, uma cor mais próxima.
Então tudo isso foi se juntando com esses vários e vários elementos para poder formar hoje esse conhecimento que nós temos. E a ideia é, nós vamos ali daquele campo mais superficial para aquele campo mais profundo. E essa profundidade vai se dando exatamente pela quantidade de informações que a gente vai coletando, dando mais certeza sobre as nossas teorias ou eventualmente modificando aquelas que não conseguem trazer para nós uma resposta mais concreta. Mas a ciência vem se desenvolvendo dessa forma. Dakota, bom dia. Então aqui nós encontramos essa pergunta de Kardec no século XIX, em que o universo era estático, as estrelas ficavam todas paradas, as galáxias não se movimentavam, e essa matéria existia desde sempre. Por isso Kardec fez essa pergunta, se essa matéria existe desde toda a eternidade. E é muito interessante a gente perceber a evolução desse conhecimento, mas quando nós estudamos algumas perguntas que Kardec faz, ele faz essas perguntas relativas ao conhecimento da época. Não dá para ele antecipar uma questão, antecipar uma dúvida para algo que ele não faz ideia. E algo até bem interessante, né? Então, inicialmente, nessa questão, quando Kardec pergunta se a matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento, olha a resposta dos espíritos. Só Deus o sabe. Então, essa é a primeira parte da resposta. Bom dia, Fabi. Essa é a primeira parte da resposta. E aqui mostra para nós algo muito valioso. Só Deus o sabe, mostra para nós quantos e quantos mistérios existem ainda no universo que nós, como criaturas, não conseguimos ainda sondar. E quando nós falamos em criaturas, não apenas em criaturas, em termos de espíritos no grau evolutivo em que nós estamos, mas nós falamos também de espíritos mais evoluídos, espíritos de esferas mais elevadas, que não são capazes de sondar aquilo que Deus guarda sob o véu dos mistérios. Então a matéria existe desde sempre? Só Deus sabe. Pelo menos aqui, pelo menos nessa fase em que nós nos encontramos e daquilo que os espíritos podem nos trazer de informações. Qual a informação que os espíritos dos mundos mais puros, dos espíritos naquele estágio angelical, que informação que eles têm a respeito da matéria? Então, por enquanto, para nós não temos essa informação. Não sabemos se Deus criou num determinado momento, se existe desde sempre. Mas ele coloca para nós aqui: há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja? Então, mesmo que nós remontemos a nossa visão, aí a gente pode contextualizar aquilo que os espíritos responderam para Kardec, com essas teorias que nós temos, né, na atualidade, quando então toda a matéria do universo se encontrava concentrada naquele ponto, quando houve o Big Bang. Então, aquele foi o momento. Antes disso, será que havia matéria? Será que havia outras dimensões? Então, o que os espíritos colocam para nós é, mesmo que nós voltemos ali à nossa imaginação, ou procuremos nas nossas investigações tentar encontrar a origem de tudo, é colocado para nós assim que, mesmo que nós façamos essa especulação baseado naquilo que foi dito inicialmente, que só Deus sabe exatamente quando tudo começou, mesmo nesse período todo, os espíritos nos estimulam aqui dizendo: será possível nós concebermos que Deus esteve em algum momento, modelo de amor e caridade, ocioso, sem fazer nada? Quer dizer que se o universo surgiu a partir do Big Bang, antes disso Deus estava sem fazer nada? Então o nosso entendimento, o nosso conhecimento a respeito do universo vai somente até esse ponto. E aí então vem aquela questão: será que o universo tem limite? Será que chega uma hora, como acontecia no século XV, século XVI, quando se imaginava que o mundo era plano e que no momento em que você fosse até a borda do nosso planeta, você cairia no universo?
Então o nosso planeta tinha um limite até descobrirmos, através da circunnavegação, que o nosso planeta era redondo. Será que o nosso universo tem limite? Porque se ele explodiu naquele momento há 13,7 bilhões de anos, ele está se estendendo até um determinado limite. Será que nós conseguimos alcançar esse limite? Essas questões são questões que nós não temos respostas para hoje, mas são questões válidas. Porque nós, como seres curiosos e querendo sempre saber a origem de tudo, a constituição de tudo, quem foram os responsáveis por tudo, são perguntas que nos estimulam cada vez mais a buscarmos respostas. E é por isso que a nossa ciência hoje alcançou esse grau de conhecimento que certamente é muito pequeno ainda, distante do pequeno, diria até ínfimo, né? Se comparado com os grandes mistérios que existem no universo, mas são exatamente essas questões, é exatamente essa curiosidade que continua nos movendo, fazendo com que hoje nós encontremos em cada cadeira dessa ciência, que é essa grande universidade exatamente por causa do conhecimento universal que compõe aquela instituição. Então nós vamos encontrar várias faculdades trazendo áreas de conhecimento, compondo esse conhecimento universal, que diz respeito ao próprio universo. Então nós estamos o tempo todo querendo encontrar respostas. E isso vai nos estimulando, mas nós só podemos ir até determinado limite. A partir desse limite, quem assume o controle do nosso raciocínio é a nossa imaginação. Em que a gente fica pensando, será que? Como será que? Quem foi que? Quando foi que? E aí são apenas perguntas que nós fazemos. E isso é muito válido. Né? Então, de fato, né, aos poucos, realmente, gradualmente, o nosso conhecimento vai avançando. Mas, por enquanto, a nossa visão se encontra restrita apenas no mundo material. Pois é, o que e o se, né? Então, tudo isso se encontra apenas restrito no mundo material que nós conhecemos. Porque além do mundo material, nós temos agora esse mundo também material, mas que vai além dos nossos sentidos. Nós já conversamos sobre isso aqui no item anterior. Deixa eu voltar aqui nas perguntas que Kardec fez anteriormente. Ele colocou assim, logo no início: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E aí então, não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Por que neste mundo? Porque há conhecimentos que para nós hoje, primeiro, não serão produtivos, segundo, poderiam causar muito mais confusão. Mesmo que nós tenhamos a pretensão de dizer, não, mas pode me dizer que eu vou entender. E aí mostra apenas ali essa pretensão do homem, né? Essa, até de certa forma, essa arrogância de se achar realmente o ser mais inteligente do universo. Mas aos poucos, né? Na questão 18 também, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta aos seus olhos à medida que se depura. E aí então o que eu queria trazer para vocês. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. E é por isso então que quando nós voltamos aqui para a questão 21, perguntando se a matéria existe de toda a eternidade, se nós teremos respostas para tudo isso, as respostas virão. Mas para isso nós precisamos ir além do nosso estágio atual, desse estágio em que nós nos encontramos, de seres presos à matéria densa, como é o caso do nosso mundo. No plano espiritual, o espírito tem mais sentidos desenvolvidos. Tem menos barreiras para que ele possa transpor para alcançar esse conhecimento. Então tudo virá no tempo certo, mas principalmente, e aí vem a grande barreira que nós mesmos criamos, é a barreira da relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Porque enquanto nós nos encontrarmos presos apenas no mundo material, nós não teremos condições de compreender aquilo que vai além do mundo que nós conhecemos. Porque nós precisamos ter essa compreensão da realidade espiritual, daquilo que vai além das nossas percepções. Até mesmo da nossa realidade, como espíritos imortais que somos. A Angelina colocou em cima, né? Bom dia, Andréa. Se a gente se concentrar e com cuidado olhar para o sol,
Observe as energias de cores diferentes, né? E isso foi percebido aos poucos. Newton fazia já essas experiências, tentando ali dividir os raios, usando prismas, usando cristais, para poder ver ali aquelas cores, e aí então ele entendeu a composição das cores. Isso no século XVIII, depois no século XIX, veio mais conhecimento, no século XX veio outro conhecimento, e o século XXI está aberto para todos nós. Né? O Elcio lembrou aqui, né, o lado moral, o intelectual está distante de todos nós, né? Tudo virá ao seu tempo. Então, precisamos desenvolver sentidos e desenvolver também o próprio raciocínio. Na próxima questão, bem interessante, a questão 22, Kardec, então, entendendo que a matéria existe num tempo, foi criada de uma forma que nós ainda não compreendemos, já que só Deus sabe, a gente entende que tudo isso foi criado exatamente a partir desse modelo de amor e caridade que Deus representa. E que ele sempre esteve operante. E Jesus trouxe no Evangelho, né? Meu pai sempre trabalhou e eu trabalho também. Naquele conflito que ele estava tendo com as tradições judaicas. De trabalhar, por exemplo, aos sábados. E quando Jesus fala que Deus sempre trabalhou, vem para nós exatamente isso. Essa inspiração, esse entendimento. André colocou, né, nós não conhecemos efetivamente e queremos conhecer além do universo, né, um belo contraste. É o estímulo da inteligência. Né? Então, o fato de nós não conhecermos determinados aspectos da nossa própria natureza não significa que nós não queiramos buscar conhecimento em outras áreas. Então eu não entendo quem eu sou, nem de onde eu vim, mas eu quero saber de onde surgiu a vida, eu quero saber como o universo começou. Então, essas dúvidas que vão sempre nos estimulando a buscar cada vez mais conhecimento é exatamente o grande estímulo que faz com que a nossa inteligência se desenvolva. E aos poucos essa inteligência vai sendo também direcionada para o campo moral, fazendo com que nós apliquemos esse conhecimento de uma forma sábia, de uma forma construtiva para todos nós. Mas mesmo assim através dos erros e acertos que a gente vai aprendendo. Na questão 22, já que Kardec já se conformou que a resposta que ele gostaria de ter não vai surgir, né, mais uma vez lembrando que no passado, na época dele, acreditava-se que o universo existiu desde sempre e era uma estrutura estática espalhada pelo mundo. Agora nós já sabemos que o universo se encontra em expansão, e que tudo surgiu a partir de um ponto, segundo a teoria atual. Essa teoria vai se modificar? Talvez sim, talvez não, talvez encontre ali um complemento, só o tempo dirá, conforme eles forem desenvolvendo as nossas tecnologias e também o nosso conhecimento. Na questão 22, Kardec coloca assim: define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? E aqui é interessante a gente lembrar. Na época dos gregos, né, ali por volta de 400, 500 antes de Cristo, nós tínhamos ali a ideia de que a matéria, nós pegaríamos, por exemplo, uma pedra, quebraríamos essa pedra, moeríamos essa pedra, até tentar encontrar a menor parte possível. Passaríamos numa peneira da mais fina possível e aquele pozinho, depois tentaríamos quebrar aquele pó até chegar num ponto indivisível. Então os cientistas da época, né, que na verdade não era ciência do modo como nós conhecemos, mas aqueles curiosos da época, traziam como teoria também dizendo que vai chegar um momento em que a matéria vai sendo quebrada, repartida, até o momento em que ela não pode mais ser dividida. E é daí que veio o nome, então, que nós conhecemos hoje, o átomo. Tomo é a palavra que vem de divisão. Por isso nós temos tomografia. A tomografia nada mais é do que o registro, né, do fatiamento do determinado órgão do nosso corpo, para entendermos ali exatamente qual é o que vem sendo estudado, qual é a patologia, qual é a estrutura que vem sendo observada. Tomo, portanto,
O prefixo a é um prefixo de negação. Então, o átomo é aquilo que não pode mais ser dividido. Então, na verdade, deram um nome para uma estrutura exatamente de acordo com a sua própria natureza, algo que não pode ser dividido. E isso lá antes de Cristo, mais de 2.500 anos aproximadamente. E aí, então, depois de um tempo, esse modelo de átomo veio se desenvolvendo, veio seguindo a humanidade desde sempre. Até o momento em que, mais ou menos ali por volta do início do século XIX, começaram a pensar, peraí, a matéria é algo que não pode ser dividida, mas como é exatamente esse modelo inicial? E aí começaram a surgir as teorias. E o século XIX foi um momento de grandes descobertas para várias áreas da ciência, física, química, biologia, astronomia, geologia, filosofia. Mas começaram a trazer, então, alguns cientistas diziam que primeiro ela parecia uma bola de bilhar. Toda a matéria se resumia numa bola de bilhar. E essas bolinhas iam se juntando para formar aquilo que nós conhecemos hoje. Uma pedra, uma árvore, uma porta, uma mesa, o chão, qualquer coisa. Depois diziam, bom, não é bem assim. Essa matéria tem carga elétrica. E aí virou o tal chamado de pudim de ameixa, em que era assim, uma grande massa com pequenas cargas grudadas em volta, como se fossem ali, né, pequenos frutos cristalizados. Depois veio outro, começou a dividir, percebeu que tinha carga, percebeu que tinha outra carga. Depois, aquele modelo que era inicialmente um átomo, passou a encontrar partículas, que eram pequenos pedaços que tinham lá dentro. E hoje nós temos ali a parte da física, estudando estruturas tão pequenas que a gente nem sabe para que serve. Até encontrarmos aquela famosa partícula de Deus, o bóson de Higgs, que eram tentativas de continuar dividindo cada vez mais. E esse bóson de Higgs é bem interessante, Higgs é o nome de um cientista, colocou esse nome partícula de Deus. Por que partícula de Deus? Porque novamente o homem acreditou que chegou à menor parte da matéria. Daqui a 200 anos a gente vai tentar pensar igual os gregos, né? Eles achavam que aquela partícula era a menor que existia, só que agora existem pedaços menores do que essa partícula que era menor. Então a pretensão, encontramos a partícula de Deus. Tudo aquilo que dá origem a tudo aquilo que existe no universo. Então por isso quando Kardec faz essa pergunta, define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, ou seja, tem tamanho, tem medida. E a gente vai lembrar que nesse período do século XIX, de Kardec, não se tinha ideia da estrutura do átomo que nós temos hoje, com prótons, com elétrons, com nêutrons e outras partículas ainda menores. Continuava-se acreditando ainda que essa matéria era algo que podia ser medido, que tem extensão, que é capaz de impressionar os nossos sentidos. Que sentidos seriam esses? A nossa visão, o tato, aquilo que é impenetrável, aquilo que parece ser sólido, porque a ideia que tinha é que aquela pequena poeirinha que sobrava daquela matéria que foi moída, chegava num ponto em que ela não podia mais ser penetrável. Por isso ele coloca, são exatas essas definições? E a resposta dos espíritos, sempre respeitando o tempo em que a pergunta era feita, porque eles não podiam trazer uma resposta que a ciência ainda não tinha capacidade de desenvolver um raciocínio. Então, a resposta, do vosso ponto de vista, elas são alguma coisa, porque não falais senão do que conheceis. Então a matéria, como Kardec coloca, que tem tamanho, pode impressionar os sentidos, é impenetrável, é aquilo que nós conhecemos. Se nós fizéssemos hoje uma nova edição do Livro dos Espíritos e perguntássemos, o bóson de Higgs é a matéria máxima, né, a sua extensão mínima que nós podemos conhecer? É a máxima divisão que nós podemos encontrar da matéria? Os espíritos pegariam uma resposta que foi dada do século XIX e daria para nós. Do vosso ponto de vista, elas são. Porque falais senão do que conheceis. Porque não falais senão do que conheceis.
Porque nós, como seres encarnados, nós estamos falando daquilo que, como encarnados, conseguimos perceber. Mas e como desencarnados? Se a ciência não considera que essa nova condição do indivíduo, que é se tornar espírito e ter percepções dentro dessa nova dimensão, ele perceberia a matéria de uma forma diferente, então nós encontramos o limite. Olha só que pretensão. Conseguimos descobrir até onde a matéria pode ser dividida. Não existe nada além disso. Como nós temos hoje a outra pretensão, o universo começou há 13,7 bilhões de anos, quando toda a matéria estava concentrada num único ponto, e não existia nada antes disso. Somos nós, com uma visão de seres encarnados, estabelecendo limites para o universo que é infinito e ainda é para nós absurdamente desconhecido. E aí os espíritos continuam respondendo, e a gente vai fazer esse exercício. Quando Kardec pergunta com a visão da matéria do século XIX, nós vamos colocar a nossa visão da matéria do século XXI. Enquanto ele fala da matéria que tem extensão, que impressiona os sentidos e que é impenetrável, nós colocamos o Boltzmann de Higgs. E a resposta continua perfeita para todos nós. Então, são exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, esse estado da matéria, nessa condição tão sutil e tão etérea que nós sequer percebemos, porque, por exemplo, o vento que bate no nosso rosto, ele é formado de partículas. Partículas atômicas, partículas moleculares, o gás oxigênio, o gás hidrogênio, outras partículas que se encontram suspensas, o vento vem e bate no nosso rosto. Nós sentimos essa matéria. Mas quando nós falamos, por exemplo, sobre a nossa relação com os espíritos, quando eles então nos envolvem, nos tocam, nos abraçam, nos agridem, nós percebemos? Salvo aqueles que têm uma percepção mais aguçada, capaz de perceber não a matéria, mas a energia que é transmitida entre os indivíduos, nós passamos absolutamente ignorando tudo aquilo que existe à nossa volta. Então, essa matéria do mundo material que nós conhecemos, nós temos a possibilidade de investigar. E para isso, então, pela inteligência do homem, já pensou, Andréia? Né? Porque essa tabela periódica que nós conhecemos é essa matéria densa que existe hoje. Que o homem, inclusive, é capaz de criar novos elementos a partir de experiências em laboratório. São os elementos artificiais. E os elementos naturais é tudo aquilo que existe no nosso mundo. Mas o nosso mundo é só a parte material. Aquilo que os cientistas do mundo espiritual exploram em termos de investigação da matéria, de química, de física, nós inclusive estudamos também aqui, lá na Revista Espírita, quando aquele espírito falava, né, que ele é químico e que no mundo espiritual ele continua estudando química. E a dúvida foi, mas você, no plano espiritual, estudando química? A pergunta de Kardec foi até um pouco depreciativa. Porque ele falava assim, você é desencarnado e está ainda preocupado com a química do mundo material? E o espírito colocou, não, aqui também se estuda química. Só que é uma química que vai muito além do nosso conhecimento. Enquanto nós estamos juntando átomos da matéria densa, no plano espiritual eles manipulam a matéria de uma forma que sequer imaginamos. Nem a nossa imaginação é capaz de sondar esse universo que é estudado, isso porque nós falamos de espíritos vinculados aqui ao nosso mundo material. Espíritos, digamos, terráqueos. Imaginemos espíritos em outras dimensões, muito mais elevadas. De que forma que eles percebem essa matéria, já que nós falamos, e aqui basta a gente lembrar um detalhe importante, Kardec até agora não falou ainda sobre fluido cósmico.
Porque nós conhecemos fluido cósmico universal, nós conhecemos perispírito, porque nós estamos estudando essa matéria mais de 160 anos depois que ela foi publicada. Esse conteúdo. Mas para quem está lendo pela primeira vez, essa informação é absolutamente nova. Então aqui ele não falou ainda de fluido cósmico universal. Esse nome que é dado para essa matéria, que seria, digamos assim, do plano espiritual, a partícula de Deus. Só que agora olhando do mundo espiritual. Aquele fluido, aquela essência que dá origem a tudo. Então é como se os espíritos fizessem também essa mesma experiência de fazer com que a matéria fosse dividida, até o momento em que ela se torna indivisível. Só que aí nós entramos num mundo absolutamente abstrato para nós. Nem a nossa imaginação consegue ir tão longe. Mas tudo isso, independente da sua constituição, se ela é muito sutil, se ela é etérea, a palavra etérea significa que ela é fora da matéria, que nós conhecemos hoje, densa. Tanto que, quando nós falamos dos nossos 5 sentidos, aquela expressão, o sexto sentido, é esse sentido que percebe aquilo que o mundo material não tem. E é exatamente esse sentido que vai perceber essa matéria nessa condição tão etérea. Mas até mesmo como etérea, ela tem ali tantas densidades diferentes e tantas constituições diferentes que nós também não conseguimos compreender ainda. Mas mesmo assim, independente da sua condição, ela continua sendo matéria. E depois na questão 22a, Kardec desdobra um pouquinho essa questão. Ele pergunta: que definição podeis dar à matéria? Podeis dar da matéria? E ele responde: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua função. Aqui a gente já começa a perceber algo interessante. Bom dia, professor. Kardec começa a falar de algo que vincula o espírito ao material. O laço que prende o espírito. Ele já começa a fazer para nós, e agora nós conseguimos compreender, porque já temos esse estudo mais adiantado, ele já começa a falar de algo que forma um laço do espírito com a matéria, que nós vamos chamar de perispírito. E é através desse perispírito que o espírito então vai interagir com o tempo. Ele se serve dessa matéria, formando esse corpo fluídico que o envolve, e através desse mesmo corpo ele vai exercer a sua ação, através de uma forma mais densa ou através de uma forma mais sutil. Mas aqui Kardec ainda não entrou no perispírito também. A gente tem que respeitar essas questões que são apresentadas, respeitar o momento em que elas são publicadas e a forma pedagógica, a forma didática com que Kardec vai apresentando os temas para aqueles que são os leitores iniciais dessa obra. Porque não adianta falar de perispírito se o perispírito é formado de uma matéria tão sutil, tão densa que ainda não se conhece. Então primeiro ele está elaborando, construindo a base sobre a qual esse raciocínio vem sendo desenvolvido. É aí o tempo, né, Elcio? Então a gente vê que não dá para atropelar. Então para nós, quando nós estudamos, nós temos uma interpretação completamente diferente do que se fazia naquela época. Como é que pode dizer que a matéria é o laço que prende o espírito, se eles nunca ouviram falar em perispírito e nós já ouvimos falar tanto sobre isso? Inclusive nós encontramos estudiosos dentro da doutrina que publicaram livros falando sobre isso. Naquela época nem se tinha ouvido falar ainda. E Kardec faz um pequeno comentário a esse respeito. Ele diz assim, dizendo que essa matéria é esse laço, é um instrumento de que o espírito se serve e ao mesmo tempo sobre o qual ele exerce a sua ação. Deste ponto de vista, diz aqui Kardec, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, através dele e sobre ele, é aquilo que o espírito então
age. E mesmo assim depois, Kardec vai trazer para nós algo bastante também enigmático, quando ele fala sobre, primeiro, se a matéria existe desde sempre. Aí ele vai dizer que a matéria existe e que a matéria é manipulada pelo espírito. E agora, na questão 23, vem a grande pergunta: o que é o espírito? Já entendemos que a matéria não pode ser conhecida na sua origem, já sabemos que a matéria tem constituições e propriedades que nós não conseguimos perceber por falta de sentido, perceber e compreender por falta de termos esses sentidos. Mas agora, se o espírito age sobre a matéria, o que é o espírito? E por que ele fez essa pergunta? Se a matéria é algo de que o espírito se serve, o que é então o espírito? O que é? Do que ele é feito? Qual é a sua origem? Então já conseguimos separar um elemento importante que existe no universo. Tudo aquilo que é material. Entendemos que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Entendemos que a matéria é tudo aquilo de que o espírito se serve para poder agir. Mas agora, o que é o próprio espírito? A resposta é a clássica resposta. O espírito é o princípio inteligente do universo. E os espíritos colocam princípio, é aquilo que dá origem a tudo. Inteligente do universo. Então é um ser inteligente. É uma criatura divina. Deus é o Criador, o Espírito é a criatura. E ele é esse princípio inteligente do universo. E aqui ainda vem algo na questão B, dessa mesma questão. Qual é a natureza íntima do Espírito? Ou seja, do que ele é feito? O que é exatamente o Espírito? Tá, ele é um ser inteligente, ele é o princípio inteligente, mas do que ele é feito? E aí então os espíritos vão aqui com toda a sensibilidade respeitar as nossas limitações. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele é nada. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, o nada é a resposta que nós damos para aquilo que nós não percebemos. Então você põe uma panela vazia em cima da mesa e diz: o que tem dentro dela? Não tem nada. Mas nada em que sentido? Se nós olharmos apenas, a nossa visão vai mostrar um vazio. Mas se nós aprofundarmos as nossas percepções, a nossa inteligência, nós vamos perceber que ali existe, no mínimo, o ar que está dentro do ambiente. Existe vapor, porque o nosso ambiente é um ambiente úmido. Então eu tenho gases, eu tenho matéria nesse estado gasoso, que eu não estou percebendo. Então isso já mostra para nós que basta a gente fazer um ajuste, dar uma calibrada no nosso entendimento, que a gente sai do nada e começa a trazer alguma coisa. André colocou, né, depois dessa, né, se fosse eu, desistia de continuar a perguntar. Pois é, e aqui vai algo diferente também, né? Quando Kardec faz essa separação da questão em que diz que primeiro é difícil analisar o espírito a partir da nossa linguagem. Porque para nós, o espírito não é nada. E por que não é nada? Porque ele não pode ser percebido pelos nossos sentidos. É muito importante a gente entender as limitações que nós temos hoje. Porque através da inteligência do homem, nós conseguimos criar recursos, desenvolver recursos que ampliassem as nossas percepções. Então a gente conversou sobre isso, sobre o item anterior, que falava sobre o conhecimento das coisas. Nós criamos uma lupa, criamos um microscópio, criamos um telescópio, que são apenas instrumentos ópticos. Mas nós criamos também equipamentos que trazem para nós uma visão de radiação,
como é o caso, por exemplo, de câmeras infravermelhas. Elas captam as radiações dos corpos. Temos ali raio-x, esse novo equipamento que eu comentei com vocês, sobre o Hubble inicialmente e agora o James Webb. Esse novo telescópio, James Webb, ele traz essas novas, entre aspas, lentes, que olham através de uma visão de raio-x, por exemplo, ou de uma visão infravermelha. E foi bem interessante, né, quando eles filmaram, né, os anéis de Saturno e começaram a olhar a partir dessa visão mais apurada com esses equipamentos. Olhava para Júpiter, por exemplo, percebendo que havia anéis, porque a nossa visão não tinha, e mesmo as fotografias que eram tiradas pelo Hubble não mostrava nada além de um corpo redondo no espaço. E de repente ele tira uma foto mostrando que existe algo a mais. Seria mais ou menos, se nós falássemos hoje, dessas fotografias de raio-x, né, ou melhor, de infravermelho, quando você capta aquela radiação que sai do nosso corpo, aquela energia irradiada que é percebida. E o detalhe interessante é que essa energia ela continua sendo irradiada nesse momento em que nós estamos conversando. O nosso corpo está irradiando esse calor, está irradiando essa energia. Quando nós falamos sobre outros tipos de radiações que são emitidas do nosso corpo, mesmo que nós não percebamos, ela está sendo irradiada o tempo todo. Por isso, então, aquilo que é palpável para nós faz sentido. Palpável no sentido de tocar, pesar, medir, aquilo que é mensurável, que pode ser medido de alguma forma, mas medido através do quê? Dos equipamentos que nós conhecemos. Um termômetro, uma trena que faz a medida de tamanho, uma balança que é capaz de pesar, de calcular sua massa. Esses são os instrumentos de medição que nós temos hoje. E começamos a criar instrumentos novos que começaram a perceber também a matéria de uma forma diferente. Calculando, inclusive, nós tivemos que descobrir, inclusive, termos diferentes, grandezas diferentes, para poder identificar aquilo que agora começa a ser percebido, dar nomes novos para aquilo que vem sendo percebido. Mas o espírito não se encaixa em nada disso que nós podemos perceber. Não importa qual tipo de equipamento nós desenvolvamos, não importa quais são os termos novos que nós criamos, o espírito não se encaixa em nada disso. Porque ele é algo completamente desconhecido para nós. Então, se a matéria é matéria, o espírito é o quê? Os espíritos responderam: o espírito é alguma coisa, o nada não é nada. O nada não existe. Então vem para nós ali exatamente a ideia. Né? E é bem interessante que nós temos estudiosos hoje dentro da doutrina que procuram tentar entender qual é a constituição do espírito. E para isso vão desenvolvendo as suas teorias. Algumas pretensiosas, algumas mais lógicas, mas mais uma vez são tentativas de alcançar o conhecimento. Aquilo que hoje se mostre errado, no futuro vai ser revelada. Mas a gente precisa, é uma necessidade que nós temos, de teorizar as coisas, de tentar encontrar as respostas para as nossas dúvidas. André colocou, né? Eu nem teria começado a perguntar, né? Eu não teria tido essas ideias de perguntas. Vai vendo o nível aqui da amiguinha, né? Tá certo. Dudu colocou, né? O nada seria o tudo de alguma coisa que está dentro de algo, né? Pois é. Né? Tem inclusive aquela, para quem assistiu aquele filme Homens de Preto, no segundo filme em que uma galáxia se encontrava num chaveirinho pendurado no pescoço de um gato. Quando essa galáxia foi recuperada, a nossa própria galáxia se encontrava dentro de uma bolinha de gude em que alienígenas estavam brincando com ela. Então é sempre aquela matrosca, né? Aquela bonequinha russa, em que uma coisa está dentro da outra, que está dentro da outra. E quando a gente acha que é a capa de tudo,
que se encontra no conhecimento de tudo, a gente faz parte de algo menor, de algo maior, que está dentro de algo maior e assim vai. Então são essas camadas de descobertas que nós vamos alcançando para ampliar cada vez mais o nosso conhecimento. Pois é. E algo que dá até uma certa vertigem, né, Andréia? Porque a gente começa a olhar e pensar assim, poxa, quando eu achei que eu cheguei no limite, vem algo mais, vem algo mais, vem algo mais. E pelo nosso grau de compreensão, nós estamos ainda conhecendo o miolo das coisas e nem conseguimos imaginar qual a distância em que nós nos encontramos das camadas mais externas. O Elcio trouxe para nós aqui, né, observação de Miramês. A matéria e a presença de Deus nos levando e nos fazendo entender o seu magnânimo amor. Né, e aqui entra, no caso, né, do Miramês, trazendo algo mais moral, né, assim como os Espíritos disseram para nós. Né, o tempo dar-nos-á noções elevadas da divindade, irradiando sua presença, benfeitora na mínima partícula da matéria, até nos mundos que circulam no infinito, nos dizendo, eu sou o Pai, vinde a mim, todos vós que sofreis. Né? Então, Miramês ali trazendo para nós um toque poético e mais moral para entendermos exatamente essas criações de Deus. André colocou, né? Pois é, tem aquela imagem do armário também, né? Quando ele abre o armário, tem ali uma comunidade inteira de pequenos alienígenas vivendo ali dentro, né? Então, meus amigos, aqui, na questão 24, para finalizarmos aqui o nosso estudo de hoje, depois de entendermos, né? Primeiro que não é fácil explicar na nossa linguagem, porque pelo fato do espírito não ser nada, e é exatamente essa visão do nada que nós pensamos assim, o que acontece depois da morte? Muitas pessoas vão dizer, nada, o espírito simplesmente desaparece. Porque você só existe enquanto o seu corpo se encontra em funcionamento. No momento em que seu corpo para de funcionar, tudo desaparece. E olha que nós vemos isso, esse tipo de resposta é dado por aqueles, por exemplo, que são materialistas na sua visão, e não vejamos isso de uma forma pejorativa, criticando aquele que tem uma visão materialista. Porque, na verdade, ele tem uma visão que só é perceptível dentro do mundo material. Aquilo que não é perceptível acaba se tornando um campo de fé, um campo de crença. E a ciência, como a gente já conversou, ela não é inimiga da espiritualidade. É que a ciência precisa de dados palpáveis, calculáveis, mensuráveis, para poder trazer a sua resposta. Então aquele que é materialista, ele não está brigando com Deus, ele está dizendo assim, olha, eu só posso acreditar naquilo que eu vejo. Então nós vamos encontrar cientistas renomados que foram, né, agraciados com prêmios dos mais nobres e mais elevados dentro do campo acadêmico do nosso mundo, que ele vai dizer, eu não acredito que haja nada depois da morte, porque os meus equipamentos não perceberam ainda. E é natural que isso aconteça, porque ele está buscando, na verdade, respostas dentro de uma linha de raciocínio, de compreensão que ele consegue alcançar. Mas enquanto o espírito não puder ser perceptível, nós não podemos teorizar sobre ele. Esse é o limite do nosso conhecimento. Daqui a algum tempo nós alcançaremos um novo limite. E depois um outro limite, e assim a gente vai seguindo exatamente nesse mesmo caminho que a gente buscou agora. Angelina trouxe para nós, né? Se vos conceberes como espírito que tende um corpo físico, e depois que deixares esse corpo, seguires como espírito, será fácil entenderes Deus como energia das energias, né? Então, nosso querido Custódio trazendo isso. Enquanto a nossa compreensão ficar limitada no corpo físico, ok. Agora, se nós entendermos que além do corpo físico, nós continuamos como espíritos constituídos por uma energia, Deus então será a energia dessas energias. Simples assim.
André colocou, né, pelo menos estamos aqui, você está conseguindo explicar de formas a entendermos, né, o que é muito bom, mesmo dentro das nossas limitações. E todos nós temos grandes limitações de entendimento. Eu já vi estudos, por exemplo, e artigos que são publicados, em que esses articulistas, esses expositores, trazem teorias da química e da física para poder explicar tudo isso. Isso é muito nobre, muito louvável. Mas esse conhecimento da química e da física vai somente até o limite em que os nossos sentidos conseguem alcançar. A partir dali, nós já entramos, e é um fato, nós entramos no campo da fé. Quando os espíritos dizem que o espírito não pode ser percebido, mas ele é alguma coisa, ele está nos convidando a usar, a exercitar a nossa fé e confiar que aquilo que ele está dizendo é a melhor explicação no momento. E dada a confiança que nós temos nas bases dessa filosofia, nós aceitamos esse convite e dizemos, agora nós não conseguimos compreender, mas nós aceitamos essa resposta nesse momento. E quando ele diz que a matéria existe apenas na forma como nós conhecemos, para que nós possamos compreender, mas que existem outros estados que vão além da nossa compreensão, nós também estamos sendo convidados a exercitar a nossa fé, a nossa confiança nessa instrução. E que no devido tempo tudo vai ser esclarecido. No momento em que nós nos depurarmos, não nós, humanidade, nós individualmente, quando cada um conseguir alcançar um estágio mais elevado de compreensão, um estágio mais depurado, mais livre das influências da matéria, cada um vai ter a sua própria percepção, tanto aqui no mundo físico como também no mundo espiritual. Se colocou, né, a assistência da espiritualidade amiga é constante aqui, né, e a plateia de desencarnados é surpreendente. Pois é, ainda bem que a gente não está desamparado, né, Elcio? Porque do contrário a gente continuaria aqui teorizando dentro da nossa visão limitada. Então, essas pequenas brechas que vão se abrindo trazem claridades, né, para o nosso entendimento. André colocou, né, por isso que o abstrato, né, os cientistas não aceitam. E não é algo que deve ser visto de uma forma negativa, né, André? Muita gente fala assim, mas os cientistas vão para o inferno porque eles não acreditam em Deus. Quantos daqueles que acreditavam em Deus, mas acreditavam de uma forma distorcida, estão nesse suposto inferno? Então a questão não é acreditar ou não acreditar, mas é exatamente o que cada um busca. E quais são os recursos e quais são os limites que cada um que faz essa busca coloca para si mesmo e para a sua compreensão. Então quando eu falo eu não acredito em Deus, não vejam isso como uma ofensa. Vejam apenas isso como uma busca que eu estou fazendo para tentar encontrar dentro da minha razão, dentro dessa minha capacidade intelectual, o que é essa grande entidade que todo mundo diz. Dudu colocou, não acreditam em falo da partícula de Bose, né? No caso ali, né, o bóson de Higgs, né? Então essa partícula de Deus que é colocada é exatamente isso, né? É uma forma poética de dizer isso. Hermes colocou, né, algumas vezes eu digo que certos conceitos que se diz verdades de ontem, hoje podem ser desmentidas, né? Com a doutrina espírita isso não acontece, pelo contrário, sempre são confirmadas, né? Então, porque os espíritos não fecham, né, conceitos dizendo é assim e pronto. Como nós compreendemos, né, essa longa estrada de evolução que nós temos que percorrer, que hoje nós estamos aqui encarnados no mundo material, que estamos nesse estágio evolutivo e que nós sabemos que existem tantos outros estágios além, que vão ampliando e aprofundando cada vez mais essa compreensão, nós sabemos que nada é errado. Não dá para dizer que agora, é como se eu dissesse para uma criança que inicia a sua vida acadêmica, que tudo aquilo que ele aprendeu já é suficiente para ele compreender o universo. Porque nós sabemos que cada ano que ele vai galgando nessa evolução acadêmica de conhecimento, ele vai conhecendo coisas novas. E em termos do espírito é a mesma coisa. Cada vez mais o espírito vai ampliando a sua visão. Mas é isso, meus amigos. André colocou, não, mas é porque essa partícula foi provada pelo cientista, André, espírito não tem cálculo matemático, né? E é interessante que essa partícula de Deus
É quase que uma provocação, podemos dizer, né? Ou talvez ali uma poesia que o cientista colocou. Partícula de Deus, né? Se realmente não acredita em Deus, então ele colocou aquilo, né, só para dizer que foi ali, encontramos a menor partícula de Deus. Mal sabe ele que quando ele estiver no plano espiritual, essa pequena partícula vai ser só uma grande partícula, dentre tantas outras que precisam ser conhecidas. Acho que estamos todos buscando, né, e acho que as verdadeiras descobertas são aquelas que nos tocam o coração, que iluminam a mente, para compreendermos melhor Deus, né, algo como, então é isso, como Deus é grande, né, então é isso, agora eu compreendo e faz sentido, né, mas cada um tem o seu caminho a seguir, uns seguem pela matemática, outros pela poesia, né, não sei, acho que pode ser uma partícula da esperança, né, pode ser, quem sabe, o começo, né, o começo de um longo caminho. Mas é isso, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, então, paramos aqui na questão número 24, não, questão 23 que nós fizemos. A partir do nosso próximo encontro, a questão 24 é o